Aplauda o Senhor. Hoje Ele está demais. Hoje é com ela. Amém. Glória a Deus, que alegria. Hoje eu estou com essa missão de trazer a palavra do Senhor. E eu gostaria de perguntar quem aqui está com desejo de ouvir a voz de Deus, amém? Então, para a gente começar, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que nós já vivemos aqui essa noite. E nós já te agradecemos por tudo que o Senhor irá falar aos nossos corações. Que nós tenhamos respostas. Nós clamamos a Ti agora, Espírito Santo, que venha nos conectar com a Sua palavra. Desconecta agora toda distração, tudo que não provém do Senhor. Conecta os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvir a Sua voz nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, hoje eu vou contar para vocês a história de uma mulher que está descrita no livro de Lucas, capítulo 7. E nesse livro vai contar a história de uma mulher que se prostrou aos pés de Jesus. Essa mulher não somente se prostrou aos pés de Jesus, mas ela também chorou e regou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E a palavra também vai dizer que ela enxugou as suas lágrimas nos pés de Jesus com os seus cabelos. E a palavra diz também que essa mulher ungiu os pés de Jesus. E essa mulher fez tudo isso, esse conjunto de ações, em um lugar onde ela não havia sido convidada para entrar. Em um lugar onde ela não havia para ela permissão social para ela estar ali. Uma mulher que é relatada na Bíblia como uma mulher pecadora. Nesse contexto, nós entendemos o porquê, nós vamos entender o porquê ela não poderia estar ali. Uma mulher, a começar, uma mulher pecadora, julgada, rejeitada pela sociedade. A lei judaica não autorizaria a entrada daquela mulher nesse ambiente onde ela fez tudo isso. Mas eu quero te dizer que a porta que estava fechada diante daquela mulher não foi suficiente para parar a adoração que ela queria entregar aos pés de Jesus. Ela não atravessou aquela porta fechada porque ela tinha confiança em si. Ela atravessou aquela porta fechada porque havia uma necessidade de Jesus na vida dela. Vira para duas pessoas e fala bem firme, bem forte: necessidade da presença. Coloca para mim, por favor, Lucas 7, versículo 36. Que diz assim, podem acompanhar comigo, por favor. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, repita, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Você não é movido pelo julgamento, você é movido pela presença. Eu vou te falar que aquela porta estava fechada para aquela mulher, mas eu já quero começar essa pregação declarando algo sobre a sua vida. Levanta a sua mão para receber. Eu declaro que a fome e a sede da presença de Jesus será maior do que o medo do julgamento. Eu declaro que você terá coragem e ousadia para atravessar as portas fechadas e acessar a presença de Jesus, que te é suficiente. Essa porta não estava aberta para ela, mas ela sabia o que ela iria encontrar quando ela se prostrasse aos pés de Jesus. Muitas vezes nas nossas vidas, portas vão se fechar diante de nós, portas que homens fecham,
Mas a Bíblia diz que quando Deus decide abrir uma porta, não há ninguém que possa fechar. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. E o Senhor abriu essa porta diante dessa mulher nessa noite. Há uma porta de coragem e ousadia sendo aberta diante da sua vida hoje. Há uma porta de coragem, ousadia e poder sendo aberta diante da sua vida nessa noite. O medo não vai te paralisar. Os julgamentos não definem quem você é. Jesus não está nem aí para o que dizem ao seu respeito, porque Ele conhece o seu coração. E eu separei essa mensagem com alguns ensinamentos, alguns pontos importantes que eu vou compartilhar com vocês. E o primeiro deles é o julgamento dos homens. Muitas vezes nós sabemos que não é isso que nos define, mas quantas vezes nós temos dificuldade de lidar com isso, não é verdade? Muitas vezes nós temos uma dificuldade grande de lidar com os julgamentos. No verso 39, Simão, esse fariseu, que muito estranhamente, vamos lá, vamos entender. Um fariseu convida Jesus para jantar na casa dele. Esse fariseu convidou Jesus para estar ali, não é porque ele tinha o desejo de honrar Jesus por quem ele era. Esse fariseu convidou Jesus para jantar na casa dele porque ele queria observar Jesus mais de perto. Porque ele queria examinar as atitudes de Jesus. Sabe por quê? Para ver se ele encontrava alguma falha em Jesus. Porque os fariseus representam a religião. Foram os fariseus que perseguiram e mataram Jesus. Então esse convite não foi um convite verdadeiro, genuíno, porque Simão, esse fariseu, gostaria de honrar Jesus. Não, não. Ele queria examinar Jesus mais de perto e assim poder encontrar uma falha nele. E aí quando de repente essa mulher entra no ambiente, ele esperava que Jesus fizesse o quê? Rejeitasse essa mulher. Mas Jesus faz completamente diferente. Muitas vezes na nossa vida eu vou te falar que eu já passei por isso. Muitas pessoas se aproximam de nós, não porque talvez elas nos amam ou a nossa presença é especial, mas muitas vezes as pessoas querem ficar nos examinando mais de perto para encontrar uma falha em nós. Mas é aí que Jesus entra. É aí que Jesus entra e Ele te dá liberdade para adorar. E Ele te dá liberdade para entregar aos pés dEle tudo aquilo que você tem para entregar. E acontece que aquele fariseu, a hora que ele vê aquela cena, no verso 39, diz assim: ao ver isto, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Percebam que o texto vai dizer que ele disse consigo mesmo. Ele queria examinar Jesus, porque de fato ele não acreditava que Jesus era um profeta. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. E quando essa situação se estabelece, Jesus permite que uma pecadora toque nele. Ele fala: eu sabia. Ele realmente não é um profeta, porque se ele fosse, ele não deixava essa mulher se aproximar dele. A mesma coisa aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Quem se lembra? Ela sabia que ela era indigna, ela não podia tocar em Jesus, porque a religião impedia que ela fizesse isso. Mesmo sabendo disso, ela agiu com coragem e ousadia, porque ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria completamente curada e sarada. Os julgamentos não podem te impedir de tocar Jesus. A religião não pode paralisar as suas ações. O julgamento não pode impedir você chegar e se prostrar aos pés de Jesus. Sabe por quê? Nos pés de Jesus existe cura. Aos pés de Jesus existe restauração.
E aos pés de Jesus existe salvação. Salvação para a sua vida, salvação para a sua casa e salvação para toda a tua descendência. As suas atitudes hoje ecoarão para toda uma eternidade. Sem dúvida nenhuma, essa mulher, essa atitude dessa mulher alcançou a próxima geração. Se havia algo, como havia na verdade, a Bíblia relata, ela era uma pecadora. A partir desse momento, desse encontro com Jesus, tudo mudou na vida daquela mulher. Tudo mudou. E uma nova verdade foi estabelecida por Jesus. É isso que o Senhor tem para nós. Novidade de vida. Às vezes nós carregamos mazelas, feridas emocionais do nosso passado, talvez da nossa família, e nós carregamos uma culpa. Em nome de Jesus, o Senhor está libertando a sua mente hoje. Você não é mais escrava do medo, escravo do medo. Você é livre em Jesus. Todas as feridas foram levadas com Ele naquela cruz. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor bem forte. Você não é mais escravo, escrava do medo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos uma geração eleita, escolhida, protegida, blindada. O inimigo não tem o poder de tocar naquilo que é verdadeiro. Escute isso. O fariseu estava lá para achar uma falha em Jesus. E quando essa situação acontece, ele fala, achei. Ele não é um profeta, senão ele saberia quem essa mulher é. E ele não deixaria que essa mulher o tocasse. Mas eu quero dizer para vocês que toda vez que algo que é verdadeiro se estabelece, denuncia aquilo que é falso. Toda vez que algo que é verdadeiro se estabelece, aquilo que é falso se autodenuncia. Sabe o que isso quer dizer? A motivação desse homem era totalmente falsa nesse convite. Mas a motivação daquela mulher, havia verdade, havia entrega. Vocês acham que Jesus não sabia quem era ela? É claro que Jesus sabia quem era ela. Jesus já conhecia a história, o passado, o presente e o futuro. Assim como Ele te conhece hoje. Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente e Ele conhece também o seu futuro. A Bíblia diz que antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias já estavam contados e determinados por Ele. Porque tantas vezes nós nos afligimos quando falamos de futuro. Nós não vamos mais temer o futuro, porque nós sabemos quem é que escreveu a nossa história, amém? Nós não vamos mais temer o futuro, porque aquele que nos promete é fiel para cumprir todas as coisas. Jesus conhece a história dessa mulher. Jesus sabe exatamente quem era ela. Assim como Ele conhece a tua história. Ele sabe exatamente quais são os seus erros, os seus defeitos, as suas falhas. Ele sabe exatamente o que te tira do sério, o que te faz ficar irado, o que te faz pecar. Ele conhece você todinho. Ele sabe qual é a sua personalidade. Ele sabe que muitas vezes você falou coisas que não deveria ter falado. Mas sabe qual é a boa notícia? Que mesmo te conhecendo e sabendo de todos os seus defeitos, Ele não te impede de acessar a presença dEle. Mesmo te conhecendo, Ele jamais vai te impedir de se prostrar aos pés dEle. E é isso que aconteceu com aquela mulher.
Ele sabia quem era ela, mas ele não impediu ela de derramar o seu melhor aos seus pés. Minha história Deus já escreveu. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Aleluia, Jesus. Nós seremos como cartas vivas. E posso te falar, a sua entrega verdadeira vai começar a incomodar muita gente. Nós já passamos por isso. No início da nossa caminhada com Jesus, as pessoas nos criticavam demais, as pessoas nos julgavam, e pessoas muito próximas a nós. As pessoas diziam, eles estão ficando loucos, não é mesmo? Se envolver com esse negócio de igreja, eles estão doidos, eles não precisam disso, mas que loucura. Nós já fomos muito julgados por escolher entregar o melhor para Jesus, entregar a nossa vida, tudo que nós somos. Gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo para Jesus. Sabe por quê? A palavra de hoje foi gratidão, porque quando nós entendemos tudo que Jesus já fez por nós, não tem outra forma de entregar para Ele senão tudo que nós somos. O nosso tempo, a nossa dedicação. E eu vou te falar, a entrega verdadeira que o Senhor está plantando no seu coração hoje, o verdadeiro adorador que o Senhor está levantando hoje nesse lugar, vai começar a incomodar muita gente. Mas você não vai se preocupar, porque há uma boa notícia nisso. Tudo aquilo que é verdadeiro permanece. Tudo aquilo que é verdadeiro, o diabo não tem poder para tocar. Tudo aquilo que é verdadeiro, o diabo não tem legalidade para destruir. Levante a sua mão, pelo nome de Jesus eu declaro que o diabo não terá autoridade sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, porque hoje você está levantando um altar verdadeiro de adoração a Deus. Em nome de Jesus, o diabo não tem poder para tocar naquilo que é verdadeiro. E é isso que o Senhor tem feito. Posso falar? O Senhor tem levantado homens e mulheres improváveis. Por isso tantos julgamentos. Por isso que as pessoas não entendem. Mas é para isso mesmo que Jesus veio, para confundir. Porque a verdade dele sempre vai permanecer. E sabe o que vai começar a acontecer? Aqueles que muitos nos julgaram há algum tempo atrás, hoje estão, sabe, fazendo o quê? Nos copiando. E glória a Deus por isso, porque nós temos que ser como cartas vivas, que por onde passa carrega a mensagem de Jesus. E as pessoas, ao invés de te criticar por aquilo que você está fazendo, elas vão começar a te copiar. Então não pare. Não pare de entregar para Jesus o seu melhor. Não pare. Amém? Talvez hoje você tenha entrado por essa porta se sentindo indigno, porque é isso que o inimigo faz. O inimigo, ele é acusador, e ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos entregar uma vida e vida em abundância. E o inimigo, que ele quer é acusar você e falar que você, sabe o que? Não é digno nem de estar aqui nessa igreja. O inimigo é o acusador. Mas há uma porta sendo aberta hoje diante de você. A porta do perdão, a porta da cura, a porta da restauração. O Senhor está te levantando hoje. Muitos improváveis estão sendo levantados nesse tempo. Nós éramos improváveis de estar aqui. E em nome de Jesus você não vai parar.
em nome de Jesus. O segundo ponto que essa passagem nos ensina: quem muito é perdoado, muito ama. No verso 40, Jesus, quando ele percebeu que o fariseu estava julgando a atitude de Jesus por permitir aquela mulher tocar nele, vejam o que Jesus diz. Maravilhoso, Jesus sempre contando as parábolas para ilustrar aquilo que ele queria ministrar. No verso 40, diz assim: Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Quantos denários? Um devia 500 e o outro 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Sabe por que essa mulher está aqui prostrada aos meus pés? Porque ela sabe que ela muito foi perdoada. E ela muito me ama. Quantos aqui já foram perdoados alguma vez na sua vida? Levanta sua mão. Eu tenho certeza que todos nós. E a pergunta que eu quero te fazer: você precisou pagar alguma coisa por esse perdão? Custou alguma coisa para você receber esse perdão de Jesus na sua vida? Não custou nada. Porque toda a dívida que era minha, que era sua, foi paga naquela cruz. Não nos custa nada. E toda vez que alguém reconhece que muito foi perdoado por Jesus, essa pessoa muito ama. Essa pessoa muito se entrega. Essa pessoa não está nem aí para as portas fechadas diante dela. Ela vai com coragem e ousadia e atravessa. Porque ela sabe aonde ela vai encontrar a presença de Jesus. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Seguindo, no verso 44, ouçam a resposta que Jesus deu ao fariseu. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei aqui, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vejam bem, o protocolo que era oferecido naquela época para um homem judeu que fosse convidado a jantar na casa de alguém, era exatamente esse. Ele chegava na casa, o anfitrião precisava receber esse homem com um beijo. Ele não fez por Jesus. Esse anfitrião precisava, segundo a lei judaica, oferecer água para lavar os pés de Jesus. E o fariseu não o fez. Segundo a lei judaica, esse homem, anfitrião, precisava ungir a cabeça de Jesus. E esse homem não o fez. Jesus está mostrando para ele: está vendo? Você entende agora o porquê ela está me entregando tanto? Porque ela entende que ela muito foi perdoada. O convite de receber Jesus não era um convite verdadeiro. Ele convidou, mas não honrou Jesus. Deixa eu dizer algo. Muitas vezes nós estamos convidando Jesus para a nossa casa, para a nossa vida, para caminhar conosco, mas nós não estamos honrando a presença dEle.
Eu vou repetir isso porque é uma verdade que tem se estabelecido, mas em nome de Jesus não será mais. Nós não podemos tratar a presença de Jesus como se ela não estivesse ali. Nós não podemos convidar a presença de Jesus para a nossa vida e não entregar para Ele a devida honra, não entregar para Ele tudo aquilo que é de direito. Nós não podemos. E hoje em dia há um grande problema, porque muitas pessoas estão limitando a sua entrega àquilo que o outro vai ver. Hoje em dia, com as redes sociais, que é uma ferramenta poderosa de Jesus, amém. Mas muitas vezes as pessoas estão achando que honrar Jesus se limita a um textão que ela faz e coloca no Instagram, por exemplo. Muitas vezes estamos achando que honrar Jesus se limita àquilo que nós postamos e mostramos para os outros. Mas não, meu querido, honrar Jesus é quando você está lá na sua casa e você entra para o seu quarto e você fecha a porta e você convida Jesus para estar ali com você. Honrar Jesus é quando você entrega sem reservas. Honrar Jesus é quando você investe tempo, quando você gasta tempo na presença. Honrar Jesus é quando você entrega a primícia do seu dia a Ele. Honrar Jesus é não deixar que a presença dEle passe despercebida. Ele está aqui, Ele está ali, Ele está lá na sua casa, Ele está lá no seu trabalho, Ele está lá na tua escola, na tua faculdade, Ele está em todos os lugares. Mas nós estamos honrando a presença dEle? Ou nós estamos deixando passar despercebido? O Senhor vai levantar hoje pessoas que entenderam que muito foram perdoadas, e por isso nós muito vamos amar esse Jesus. O Senhor vai olhar para essa casa, para essa igreja, e vai encontrar aqui corações rendidos, corações contritos, corações com sede e fome da presença de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já estou caminhando para o fim. Fala mais alto, não vou pregar mais aqui. Eu já estou caminhando para o fim. Paguei Queridos, caro essa pregadora. Eu quero dizer para vocês que há muitas portas que se fecham diante de nós e que não foi Deus que fechou, mas foram os homens. E Deus está abrindo portas hoje que você imaginava que não poderiam ser abertas. Há portas do perdão sendo aberta hoje diante da sua vida. E você, se você precisa perdoar alguém hoje, esse perdão será liberado. Ou se você precisa receber o perdão, Deus já está movimentando o céu para esse perdão chegar na sua vida. Há portas hoje sendo abertas de cura física e cura emocional. Essa porta está sendo aberta diante de você. Eu não sei se você entrou aqui hoje precisando de uma restauração nas suas emoções. Talvez você tenha entrado aqui hoje precisando de uma cura física nas suas dores. E essa porta de cura está sendo aberta diante de você essa noite. E você não vai ter medo de atravessar. Existem mais portas sendo abertas hoje. E essa porta é a porta da restauração. Talvez existe hoje alguma área da sua vida que está quebrada e que precisa de restauração. E hoje essa porta está sendo aberta. E hoje o Senhor te fala: você vai atravessar essa porta. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
E hoje eu quero fazer algo diferente. Você que ouviu essa palavra e sentiu Deus falando com você, eu quero te convidar para você sair do seu lugar e vir diante desse altar, mas você não vai vir como a forma habitual. Você vai vir e vai se ajoelhar diante desse altar. Você vai vir e vai se prostrar diante desse altar, porque há uma cura, há um perdão, há uma restauração de Deus para a sua vida nessa noite. Não se envergonhe, não se envergonhe de se ajoelhar, de se prostrar diante dos pés do Senhor. Saia do seu lugar e venha. Nós queremos orar com você e selar essa palavra no seu coração. Toda vez que você se prostra diante do Senhor, toda vez que o seu joelho toca o chão, o céu abre diante da sua cabeça. Essa é uma verdade. A arma poderosa que nós temos nas nossas mãos é nos prostrarmos e adorarmos ao Rei que é dono dos céus e da terra. E Ele pode tudo em seu favor. Posso dizer uma coisa? A humildade precede a honra de Deus nas nossas vidas. E às vezes nós não estamos alcançando, porque nós não estamos tendo a humildade de se prostrar e adorar aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. Você tem a oportunidade hoje de se prostrar aos pés de Jesus. E eu quero fazer mais um convite nessa noite. Talvez hoje você precise dizer um sim para Jesus. Talvez hoje você precise dizer: Senhor, eu quero viver esse amor, eu quero viver a Tua presença, eu quero me entregar ao Senhor integralmente. Se você entende que hoje você precisa dizer um sim para Jesus, para que Ele governe a sua vida, eu quero também que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Os nossos intercessores podem orar. Em nome de Jesus. Eu quero me apaixonar. Vini, só um momento. Eu quero fazer algo diferente, pastora. Você me permite? Quem tiver condições essa noite, no seu lugar mesmo, se você tiver condições, se nada físico te impede de fazer isso, se coloque de joelho no seu lugar. Mostre para o Senhor que você está disposto a derramar por Ele o seu melhor, que você está disposto a se prostrar aos pés dEle. Aleluia, Jesus. Quando você se prostra aos pés do Senhor, você está dizendo: Pai, eu reconheço quem eu sou, e sobretudo eu reconheço quem o Senhor é. Eu reconheço que eu não sou ninguém sem o Senhor. Quando você se prostra diante do Senhor, você está dizendo para Ele: Pai, eu necessito da Tua presença. Eu não quero me movimentar, eu não quero sair, eu não quero dar um passo se a Sua presença não estiver comigo. É esse o sinal que você dá para o céu essa noite. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a vida desta casa, Pai, sobre a vida de cada um aqui presente, que o medo não vai paralisá-los, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que haverá movimento com ousadia. Eu quero declarar, Senhor, que a fome e que a sede do Senhor será maior do que o medo. Eu quero declarar, Pai, que os seus filhos não ficarão envergonhados, que os seus filhos serão representantes do céu aqui na terra, que eles serão cartas vivas, Pai, e por onde eles passarem, a presença do Senhor será sentida. Por onde eles passarem, as pessoas vão dizer: esse caminho é diferente, esse anda diferente. Há uma luz que sai dele, há uma luz que sai dessa pessoa. O que ele carrega é a presença de Jesus. É a presença de Jesus. Corações nessa noite por fome e sede da presença. Começa a queimar os corações nessa noite, Senhor, por fome e sede da presença. Começa a derramar sobre a vida dos teus filhos a presença do Espírito Santo. Venha inundar os corações nessa hora. Começa a revesti-los com força, autoridade, poder, ousadia. Eu declaro pelo santo nome de Jesus que o inimigo não terá legalidade para tocar na vida dos teus filhos. O inimigo não terá legalidade para tocar na família, na casa. 1000 cairão à direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Você é guardado, protegido. Oh.
Declare esta noite que só a presença dEle importa. Declare que é tudo o que você precisa. A presença. A presença. Só quero levantar a minha A presença. pra te dizer, A presença dEle. a tua graça já me basta. Diga pra Ele que a presença dEle é o que te basta. Diga pra Ele que a presença dEle é o que te basta. Diga pra Ele que a presença dEle é o que te basta. Se derrame agora aos pés de Jesus. Você não precisa de mais nada além da presença dEle. Seja revestido agora. Seja preenchido por essa presença que invade o teu ser. Oh. Me deixa, Seja revestido pelo poder do Senhor essa noite. quero me apaixonar. Seja revestido somente pelo que a presença dEle pode fazer. Eu quero me dizer Somente a presença do Senhor pode te revestir com essa força. outra vez. Somente a presença dEle pode te dar essa autoridade. Espírito Santo. E quando você anda com a autoridade de Jesus, Oh, que os teus filhos o mal sejam bate em salvos retirada. na tua presença agora, Jesus. o inimigo vem por um caminho, mas por 7 ele foge de você e da sua casa. Me apaixonar. A presença do Senhor é diferente. Aqueles que carregam a presença de Jesus são diferentes. Se torne alguém essa noite uma referência. Eu quero declarar que referências estão sendo levantadas essa noite. Pessoas como referência por carregarem a presença de Jesus. A presença de Jesus. A presença de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço que a igreja se levante, que nós vamos fazer uma oração agora. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo do Senhor. Hoje vocês foram preenchidos por uma presença que nos basta. O Espírito Santo está te revestindo hoje do alto da cabeça à planta dos pés. Onde você passar, onde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será. E a presença do Senhor que você carrega irá contagiar os ambientes. Receba essa presença hoje. Eu gostaria que vocês colocassem a mão no coração e toda a igreja faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá direito a passar uma eternidade contigo no céu. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu Glória a peço a Deus. vocês que estão aqui na frente, acompanhem a nossa equipe de staffs, porque nós